Sejam muito bem-vindos às lives Conversas sobre Jesus o Cristo. Essa é a nossa conversa de número 13, são 13 semanas aqui conversando, eu e vocês, a respeito dos ensinamentos do Elder James E. Talmage e dos ensinamentos das Escrituras a respeito de Jesus como o Cristo, como o Messias. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu sempre digo e sempre repito a cada início de nossa conversa algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, que essas nossas lives não se constituem em um curso, não é um curso aqui, é uma conversa mesmo. Eu vou falando aqui e vocês vão falando através do chat e para mim isso é muito importante, saber o que vocês estão sentindo, o que o Espírito está falando para vocês, porque o professor é o Espírito, eu não sou um professor além do que eu posso falar, o Espírito é que ensina de fato. Então o que o Espírito inspirar, alguma pergunta, algum comentário, coloca aqui no chat, isso é muito importante. Segunda coisa muito importante também de destacar, de lembrarmos sempre, é de que as conversas sobre Jesus o Cristo, essas nossas lives, não substituem o seu estudo pessoal das Escrituras e não substituem o seu estudo na igreja, tá? Eu não vou estudar na escola dominical porque eu já estudei lá na live do irmão Antônio Carlos. Não. Eu sempre uso a analogia do bolo, né? E da cereja do bolo. Se você usa apenas aqui o conteúdo da live, você está só comendo o glacê e a cereja do bolo. O bolo, de fato, que é o que nutre mesmo, é o seu estudo pessoal e o estudo na igreja, tá? Aqui é glacê e cereja, é a parte gostosa, a parte nutritiva também, mas assim, o que importa aqui é o extra, é aquele a mais, né, que a gente traz aqui, tá? Mas se você só se alimentar disso, não existe. E eu estou falando não só dessas lives, também dos conteúdos no canal Estudantes da Liberdade e em qualquer outro canal que fale do Evangelho na internet. Todos são muito bons, todos falam de coisas boas, mas nenhum nutre como o seu estudo pessoal e como o estudo na igreja. Nenhum. Isso é muito importante da gente destacar, tá bom? É isso. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 do livro de Jesus o Cristo, cujo título é "E de muitas coisas lhes falou por parábolas". O Salvador Jesus Cristo ensinou muito por parábolas, né? Isso não era uma prática no início do seu ministério. Ele, no início da sua missão terrena aqui, logo depois do seu batismo, ele pregava de modo muito direto. Porém, nesse momento aqui da história, a perseguição, o antagonismo aos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo estava num nível muito elevado. Estavam num nível muito elevado. Então, ele começou a usar parábolas. E ele sempre dizia, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas tinham basicamente dois propósitos. Deixar claro para aqueles que tinham ouvidos para ouvir, ou seja, aqueles que estavam prontos para entender, qual era a mensagem, quais eram as questões que ele estava ali para ensinar. E o segundo propósito, não deixar claro para quem não estava pronto para ouvir, ou para quem queria apenas ouvir uma palavra que eles julgassem fora do lugar para persegui-lo, porque eles já estavam procurando prendê-lo, já estavam procurando matá-lo. Então ele, daquela forma, escondia dessas pessoas os seus ensinamentos reais. Quem está pronto para ouvir, ouve. E as parábolas, ele falou um bloco de parábolas, lá na frente outro bloco, e nós vamos falar mais da frente sobre outras parábolas, além dessas que nós vimos, que nós vamos ver hoje aqui, tá? Essas parábolas que nós vamos ver hoje aqui estão concentradas no livro de Mateus, no capítulo 13.
para quem quiser acompanhar aí no seu livro de escrituras, na sua Bíblia, no livro de Mateus, do capítulo 13. Tá? E essas parábolas não quer dizer que, porque elas estão registradas num capítulo só, foram ditas todas no mesmo momento. Lucas, no seu livro, coloca essas parábolas ao longo do seu relato do Evangelho. É muito provável que elas tenham sido ensinadas em momentos diferentes, mas Mateus resolveu agrupá-las, por uma questão de facilidade de escrita ali, né? Para a montagem do seu livro. E tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? A essência das parábolas é a mesma. Tá? Então, essa é uma grande possibilidade. Também há uma chance dele ter falado isso em vários momentos, e em um dado momento ali, que foi o momento que Mateus registrou, ele ter falado algumas delas e ter relembrado as outras. Também pode ter sido. Historicamente, pode ter acontecido de várias formas, mas isso não é relevante para o nosso estudo. Né? Para o que nós estamos propondo aqui, o que é relevante é a gente aprender sobre cada um dos ensinamentos que essas parábolas trazem. Uma parábola, como nós sabemos, é um tipo de alegoria, né? Um tipo de analogia. Isso é uma parábola. Né? Geralmente tem um cunho religioso. E é uma forma de usar o conhecimento, de usar o ensinamento, de passar o ensinamento, sem que aquilo fique muito nítido, não é? Essa é uma forma, é uma parábola. E era como ele fez, como Cristo fez. Tá? Foi como Cristo fez. Foi o propósito dele, como eu já falei aqui. Muito bom. Nas parábolas, o Salvador usou, como toda parábola usa, elementos da vida humana, do cotidiano ali das pessoas, para ensinar uma lição do Evangelho. A primeira parábola que ele começou, lá no versículo 3, né, ele estava ali sentado na beira do mar, Mateus diz, né, no mar da Galileia, que na verdade nós já vimos lá na lição 2, se não me engano, ou 3, da nossa live, 2 ou 3, o mar da Galileia é na verdade um lago, né, é um lago gigantesco. E aí ele estava ali no barquinho, porque a multidão era tão grande atrás de Jesus Cristo, que às vezes cercavam ele e ele conseguia nem se mexer direito, muito menos ensinar com aquele povo todo ali apertando ele. Então o que ele fazia? Ele pediu para os apóstolos dele colocarem um barquinho perto da borda ali do mar, e ele sentava no barquinho ou ficava em pé, e a multidão se sentava ali na praia, e ele ensinava aquelas pessoas. Uma solução inteligente, ninguém apertava ele, e ele conseguia ensinar aquelas pessoas. Então, Mateus diz que ele se sentou aí num barco e a multidão ficava de pé na praia, ficou de pé na praia e ele começou a ensinar. E ele começou a ensinar falando sobre a parábola que nós conhecemos como parábola do semeador. Ele começou dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ele continuou dizendo: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Essa foi a segunda semente. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Olha só como ele ensinou aqui com as sementes. A semente é o Evangelho. A semente é o Evangelho de Cristo. Essa parábola a gente bem poderia chamar de a parábola dos solos e não a parábola das sementes, né? Porque o foco aqui é no tipo de solo. Veja que ele ensinou, na verdade, 4 tipos de solo, né? O primeiro, que é a semente que caiu ao pé do caminho. Ao pé do caminho, naquele caminho. Quem aqui já foi na roça, já foi no interior, que você cruza um caminho, aquele pessoal faz aquele caminho de roça, como chama, né? No meio do mato ali.
E aquele caminho vai ficando pisado. Aquele chão ali é duro. O chão ao redor pode até não ser, mas aquele ali fica compactado. É duro. Se você jogar uma semente ali, ela não vai entrar na terra, ela não vai fazer nada. Esse é o primeiro tipo de solo. E aí quando cai nesse chão tão duro, ele diz, a ave vem e come. Essa ave, um corvo chega lá e come, é a representação do inimigo. Ou seja, o inimigo tira a semente dali, daquele solo. Aquele solo está duro, não absorveu a semente. Cada um de nós precisa pensar assim: esse é meu coração? Está tão compactado pelos desafios da vida, de tanto pisarem, de tanto sofrimento na vida, que eu não permito que a semente da palavra de Deus entre de fato no meu coração? Esse não pode ser o nosso coração. Nós não podemos ter o solo do nosso coração tão duro que a semente não entre. O segundo solo, ele disse: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Essa palavra é muito importante aqui. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Esse tipo de solo é aquele que tem uma camada de terra, mas logo abaixo tem pedra. E tendo pedra, a semente não cria raiz. A semente até nasce naquela fina camada de terra, mas ela não cresce. Ela não vai virar uma árvore. Porque a parte logo abaixo daquela fina camada de solo é pedra, e aquela pedra não deixa que as raízes cresçam. Vai ser um matinho, desses que crescem em qualquer fendazinha. Nosso coração também não pode ser esse tipo de terreno, que tem uma camada de solo muito fina, que até absorve a semente, mas que logo depois não consegue enraizar. O Evangelho não consegue criar raízes em nós, porque por baixo dessa fina camada de solo temos pedra. Nosso coração é duro. Nosso coração também não pode ser desse tipo de terreno. E o terceiro tipo de terreno, ele disse aqui: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos. Veja que ele não está dizendo aqui que o terreno não é bom. A semente germinou, a semente cresceu. O problema desse terreno aqui não é o solo, é que está cheio dos espinhos. E esses espinhos sufocaram a semente que germinou, que cresceu, que poderia ter crescido de fato, mas não cresce, porque tem muitas ervas daninhas, tem muitos espinhos e cardos. E esses espinhos e cardos são os desafios da vida, são os apegos às questões materiais, são a falta de perdão, é a falta de humildade. São aquelas coisas que nós até recebemos o Evangelho, nós conseguimos compreender o Evangelho, mas algumas coisas não nos permitem crescer, não permitem que o Evangelho se desenvolva plenamente em nós. A gente sempre fica com aquele pezinho atrás, sabe? Um pé na igreja e um pé fora. Porque o cuidado das coisas desse mundo está tomando conta de nós. São esses espinhos que sufocam a semente que ainda está nascendo ali e não permitem que ela cresça. Sabe? Aquelas ervas todas ali, e a semente quer passar e não consegue. O solo é bom, mas tem tantas coisas nele já que não se permite crescer a semente. Nosso coração também não pode ser assim. Nós precisamos deixar de lado as coisas deste mundo, deixar de lado qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer atitude
que possa impedir o evangelho de florescer em nós. Que a semente do evangelho cresça e enche nosso peito e se torne uma grande árvore. Temos que arrancar tudo, deixar o terreno limpo. E aí onde vem o quarto tipo de terra, ele diz, está lá no versículo 8, e outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. A boa terra é a terra que não é dura, é a terra que não tem pedras por baixo, é a terra que não tem espinhos por cima. É uma terra pronta, uma terra limpa, uma terra capaz de fazer aquela semente germinar e crescer. Que maravilha! Essa é a terra que deve ser o nosso coração. É essa a terra. Uma terra limpa, uma terra disposta. Nosso coração precisa ser e nossa mente precisam ser ensináveis, precisam ser doutrináveis, precisam ser dispostos a aprender e a seguir, sem reservas. As reservas, isso aqui, mas isso aqui não é aquele espinho que sufoca. Não pode ter. A gente precisa ter a terra limpa, o terreno limpo, pronto. É trabalhoso ter um terreno limpo, pronto, arado, fértil. É trabalhoso. Porque significa que eu vou deixar tudo aquilo que está no terreno e que parece que não incomoda, aquilo que me cerca, os espinhos que eu me cerco para ninguém chegar e me ferir, porque eu tenho um espinho. Não, eu tenho que tirar tudo isso. Tem que tirar tudo isso e deixar que a semente germine e deixar que a semente cresça. E o Salvador disse, um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Ele está dizendo que nem todos vão produzir iguais, e é natural isso. Isso não é a semente que é melhor, a semente é a mesma, que é o evangelho, é o terreno. Mesmo no terreno fértil, tem alguns que são mais férteis, outros menos férteis, por N razões, e está tudo bem, mas tem que ser fértil. O terreno tem que ser fértil. O que ele quer é que nós possamos produzir o máximo que nós podemos produzir. Ao máximo que eu produzo é 30. Não tem problema, produza 30, mas produza o máximo que você pode produzir. Tire as pedras, tire os espinhos. Aceite a semente do Evangelho de Cristo e ajude essa semente a germinar no seu peito, plenamente, sem qualquer reserva. Essa foi a parábola do semeador, que, como eu disse, que é o ensinamento do Elder Talmage, poderia se chamar a parábola dos 4 tipos de solo, né? Logo em seguida, ele ensinou uma segunda parábola, está lá no versículo 24, também do livro de Mateus, capítulo 13. Diz assim, olha: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mais uma parábola sobre semente, sobre semeadura. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao arrancar o joio,
não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Essa a famosa parábola do joio e do trigo, né? Ou do trigo e do joio, que muita gente usa em vários momentos da vida, né? Para exemplificar certas situações da vida. Diz aqui então que um pai de família tinha semeado o trigo no seu campo. Estava ali a semente de trigo. Mas o inimigo foi lá e semeou joio. Joio é qualquer planta que seja danosa à plantação. Infelizmente, essa é uma prática que não é fruto só de parábola, de um vizinho maldoso semear semente que vai atrapalhar a colheita do outro vizinho. Infelizmente, tem gente para isso. E ele disse: o inimigo semeou o joio. O joio, naquela região, provavelmente era uma planta que no início era muito parecida com o trigo. Quando ela germina logo, é muito parecida com o trigo. Só depois de madura, aquela planta se torna bem distinta. Só que quando ela está crescendo, semeada lá junto do trigo, aquela planta, a raiz dela se enrola com a raiz do trigo. Compreendem? Por que que ele disse, quando os servos disseram assim, os servos propuseram: bem, vamos fazer o seguinte, vamos lá arrancar o joio, deixa só o trigo na plantação. O dono da plantação disse: não, faz isso não. Porque se você arrancar o joio, o trigo vai vir junto. Por quê? Porque a raiz está entrelaçada. Deixa crescer. Quando crescer, vai ficar muito fácil saber o que é joio e o que é trigo, e a raiz já não vai estar mais daquele jeito. O trigo já se fortificou na sua raiz. Você pode arrancar o joio, que o trigo vai permanecer lá. É muito comum a gente olhar para os outros e dizer assim: isso aqui é joio. Já ouvi essa expressão. Isso aqui é joio, apontando para alguém, para algum irmão, como se fôssemos nós os juízes do dia final, né? O que nós precisamos ter cuidado é de que não sejamos nós o joio. Aquela pergunta que os apóstolos fizeram lá na última ceia, que nós ainda vamos tratar em uma das nossas últimas lives no próximo semestre. A pergunta: porventura serei eu, Senhor? Porventura sou eu? Cada um de nós precisa ter a humildade de fazer essa pergunta: estou eu sendo um joio? O joio dessa parábola é aquele que está entre os da igreja, mas não é trigo. Está ali e ali atrapalha, e ali talvez induz com pensamentos para alguma coisa errada. Muitas vezes esse joio nem sabe que é joio, mas tem um mundo tão dentro do seu coração que nem percebe que o que está falando, que o que está fazendo, que o que está ensinando não está correto. Nos seus comentários, nos seus exemplos, nós precisamos tomar muito cuidado, para não sermos nós aqueles que vamos fazer comentários que não edificam, mas atrapalham, talvez até tirem uma pessoa da igreja. E não sejamos nós aqueles que vamos ter atitudes que, se alguém olhar
vai dizer, eu não quero ser dessa igreja não. Por quê? Porque esse tipo de atitude que essa pessoa tem, é melhor ficar fora da igreja. Nós precisamos ter cuidado para não sermos nós o joio. Para não sermos nós aqueles que vão ensinar coisas que não estão corretas. Outro dia eu vi alguém postando algo assim como: se você orar com fé, o universo vai lhe responder. E eu parei para pensar, eu disse: desde quando o nome de Deus é universo? Tá certo que o mundo chama Deus de universo, né? O universo vai conspirar a seu favor, o universo responde a você, o universo faz as coisas. Mas um cristão chamar de universo, dizer que o universo vai me responder? Não. Um cristão dá o nome correto. O Senhor vai me responder, porque eu oro ao Senhor. Eu oro ao Pai Celestial, é Ele quem responde. Não é ao universo. E às vezes as pessoas falam coisas desse tipo achando que estão ajudando. Como eu disse, às vezes o joio não sabe que está sendo joio, que está tendo atitude de joio. Acha que está ajudando, está meio que aliviando um pouco para não falar diretamente, olha, é o Pai Celestial, por que não? Porque aí meus amigos vão aceitar primeiro assim, depois eu ensino. Mas não funciona isso. A gente não pode apresentar o Evangelho capenga para as pessoas. A gente tem que apresentar o Evangelho na medida que as pessoas conseguem suportar naquele momento. Mas ainda assim, a verdade. O Evangelho como ele é. Se eu vou ensinar o Evangelho para uma criança, eu não vou ensinar do mesmo jeito que eu estou ensinando para vocês aqui, que eu estou falando para vocês aqui. São adultos ou jovens. Não é a mesma coisa que eu ensino para o meu netinho de 6 anos de idade. Que os pais dele ensinam para ele. É diferente. Mas diferente é a abordagem, não o ensinamento. O ensinamento tem que ser o mesmo. Você não vai inventar histórias. Colocar coisas que não são a verdade. Mascarar a verdade. Não, não é assim que funciona. Isso é uma atitude de joio. Porque vai enfraquecendo o trigo. Aquele trigo bem novinho que ainda não teve substância nas suas raízes. Vai enfraquecendo a fé, o testemunho, a crença em Deus de fato. Nós precisamos tomar esse cuidado para não sermos nós o joio que está ali atrapalhando o crescimento do trigo. Nós precisamos ser trigo. Nós precisamos ser trigo. Para que no último dia o Senhor não mande nos ceifar. Isso aqui só atrapalhou. É aquele sujeito que sempre está reclamando dos seus líderes da igreja. Nunca está concordando com coisa nenhuma. Nunca aceita uma coisa que é dita pelos seus líderes. Tudo recebe com questionamento. Tudo recebe com um pezinho atrás. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos nós aqueles que têm atitude de joio. E principalmente, não apontarmos o dedo acusador para ninguém dizendo que aquele ali é um joio na igreja. Na igreja existe um juiz, que é o bispo. Na igreja de Jesus Cristo, o bispo, em outras igrejas chama-se pastor, na igreja católica chama-se padre, é o líder da congregação. Ele é o juiz em Israel. E acima dele, o presidente da estaca. E aí vão os outros líderes. Mas nenhum outro membro numa congregação é juiz de ninguém. De ninguém. Precisamos tomar esse cuidado muito grande para não fazermos julgamento sobre os nossos irmãos. Uma outra parábola muito importante que o Salvador ensinou está ali no versículo 31 de Mateus capítulo 13.
é a parábola do grão de mostarda. Ele começou dizendo assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando-o, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A parábola do grão de mostarda, parábola maravilhosa. Veja, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Ele diz que era menor das sementes. É claro que existem e já existiam naquela época, naquela região, sementes muito menores, mas nenhuma delas alcança o tamanho de uma árvore de mostarda, de um pé de mostarda, que é um arbusto, né? Não é uma árvore grande, é um arbusto com certo porte. Vejam, o menor, e vai crescendo, né? E se torna uma árvore. Esse é o reino dos céus. Vai crescendo. A igreja não foi exatamente assim. Começou com 6 pessoas há menos de 200 anos e hoje está presente em 100 e tantos países, com 200 templos funcionando, com 17 milhões e tanto de membros, de pouquinho em pouquinho, como uma semente de grão de mostarda. E as aves somos nós que podemos ir lá e, como ele disse, nos aninhar nos seus ramos, colher dos seus frutos. Todos nós podemos nos aninhar nos ramos da igreja. Do mesmo modo que o reino dos céus é como a semente de grão de mostarda, todos nós devemos nos colocar dessa mesma forma. Todos nós começamos no Evangelho como um grão de mostarda. A pergunta é que cada um precisa fazer para si mesmo: eu estou crescendo no Evangelho? Eu estou crescendo? Eu estou me desenvolvendo no Evangelho? Veja, gente, isso independe de ação externa, na maior parte. Claro que depende em boa parte, mas na maior parte depende unicamente de mim. Eu vi uma pessoa falando assim, recentemente, de que os missionários que tinham lhe ensinado há 40 anos tinham muito foco. Não sabe se os jovens que são missionários hoje tinham o mesmo foco. E eu disse: olha, os jovens de hoje têm a mesma atitude que eu tinha quando fui um jovem missionário e que os missionários tinham, que me ensinaram, também tinham. Todos eram jovens, todos não podem ser comparados aos 18, 19, 20 anos com homens de 40, 50 anos de idade. São diferentes. O entendimento é diferente. Você está colocando aí 30, 40 anos de experiência, de aprendizado, de vivência por cima, não pode comparar. E todos serviram com fidelidade. Eu não gosto quando pessoas dizem que os missionários de hoje não são mais como eram antigamente, mas não são mesmo, não é para ser. Se fosse assim, a gente estava vivendo em 1960, 70, 80 até hoje. Claro que eles são diferentes. A realidade da vida é diferente. Eles vivem em um mundo que muda numa velocidade absurda. O mundo da minha juventude mudava a cada X décadas. Agora muda a cada 2 ou 3 anos e olhe lá, se não é mais rápido ainda. A cada 6 meses é uma novidade tecnológica nova que você fica assim: e agora? É claro que os jovens são diferentes, que a postura deles é diferente, que a atitude deles vai ser diferente, que a maneira como eles podem e vão
abordar as coisas na vida vai ser diferente. Mas isso não significa que eles são menos fiéis, que eles são menos focados, que eles são menos comprometidos. Não significa. E nós precisamos tomar esse cuidado se nós estamos julgando o crescimento dos outros e sem olhar para o nosso próprio crescimento espiritual. O meu crescimento espiritual não depende dos missionários que me ensinaram. Os missionários me ensinaram, sou muito grato a eles, fizeram um bom trabalho ali me ensinando. Mas depois disso, eu nunca mais tive contato com eles, nunca. Eu fui batizado há mais de 41 anos. Nunca mais tive contato com nenhum deles depois daquele momento. Não sei onde moram, não sei quem são, não sei se estão vivos, não sei. Eu sou um membro da igreja, sou um membro ativo, procuro ser fiel, mas isso não dependeu deles. O começo lá, o me ensinar, sim. Plantar a semente, sim. Mas depois dependeu, em parte, dos membros da igreja terem me acolhido, terem me ajudado, terem me acompanhado. Dependeu dos líderes da igreja, dos membros da igreja terem me ajudado. Mas dependeu na maior parte de mim, da minha decisão pessoal de permanecer firme e fiel na igreja, de me manter ativo, de aprender mais. É claro que eu estou colocando no plano nosso aqui, terreno, né? Mas é claro que quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo ensinou isso, né? Paulo plantou, Apolos regou e o Senhor deu o crescimento. Quem dá o crescimento da semente é Deus. Mas ele só vai fazer isso no terreno fértil. Percebe que o grão de mostarda só vai crescer se o terreno estiver fértil? Aí voltamos na parábola dos 4 tipos de terreno, na parábola do semeador. O meu terreno está fértil para receber o ensinamento, para mudar, para aprender, para reconhecer que preciso aprender mais. O terreno fértil, o que me dá é a procura sincera pelo Evangelho. É a oração. Isso vai me dando o terreno fértil. Vai tornando o meu coração cada vez mais pronto para receber o Evangelho. Ao longo da minha vida. E a cada ensinamento novo, a cada doutrina, parte da doutrina que eu conheço, que a minha mente se abre para aquilo, é mais uma coisa, sem questionar, sem rejeitar, sem duvidar, crendo somente. Como disse o Salvador, crê somente. Torne o terreno do seu coração fértil, para que a semente do grão de mostarda que foi plantada no seu coração possa germinar e se tornar uma árvore grande. Você próprio precisa ser essa semente do grão de mostarda, precisa germinar, precisa crescer. Não pode se manter como se fosse uma semente de graminha, que não vai sair de meio centímetro. Não pode. Cresça no Evangelho, aprendendo mais, abra sua mente, estude o Evangelho. Um irmão me perguntou, não tem muito tempo, irmão, como é que eu faço para conhecer mais sobre o Evangelho? Eu disse, pague o preço. Eu sei as horas que eu dediquei para estudar as Escrituras. Ler todas as Escrituras de capa a capa foi só um ponto. Mas isso não me dá muito conhecimento. Depois de estudar os tópicos do Evangelho, isso me trouxe mais conhecimento. Estudar as mensagens dos profetas, isso me traz mais conhecimento. Recentemente eu fiz uma live no Estandarte da Liberdade, sobre o lançamento do livro Santos, volume 4.
Eu já li os 3 volumes iniciais. Aí alguém chega para mim e fala assim, mas como é que você conhece tanto da história da igreja? Mas eu li, são 3 volumes de cerca de 800 páginas cada uma. Pague o preço. Sabe quantas horas me custou ler isso? Quanto tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu decidi fazer aquilo? Se você paga o preço, você tem resultado. Mas se você decide aprender só naquele tempinho que está na igreja todo domingo, por 2 horas, sinto muito, não é suficiente. A semente não vai crescer muito. Porque tem muitos espinhos, que são os cuidados do mundo, os cuidados do dia a dia, da rotina, da vida, a preocupação com isso, com aquilo, que não estão deixando você dedicar tempo para que essa semente cresça. Ah, mas eu tenho muitos afazeres. Tem. O dia é igual para todo mundo, 24 horas. Ninguém tem 1 segundo a mais de vida no seu dia. O que você precisa fazer? Decidir o que você precisa tirar da sua rotina para incluir na sua rotina o Evangelho. Talvez assistir um capítulo a menos de uma série, talvez assistir um filme a menos, talvez dormir 1 hora menos de sono, não sei, aí é cada um que vai saber. Eu sei o preço que eu paguei, eu sei as horas que eu tenho dedicado para aprender, desde a minha mocidade até hoje. E não digo isso para minha vanglória, o Senhor sabe. Eu digo isso com o desejo sincero de que cada um compreenda que conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo a gente aprende. Ninguém nasce. Ah, mas você tem um dom. Talvez você tenha um dom. Eu tenho um dom. Mas não é um dom exclusivo, é um dom que todos podem receber de Deus. Todos podem receber todos os dons de Deus. Essa é a promessa de Deus. É o dom de compreender o Evangelho, é o dom de ensinar o Evangelho. São dons que nós podemos receber de Deus se nós estivermos dispostos, pedirmos e fizermos por onde o Senhor de fato possa nos dar esse dom. Para que Ele vai me dar um dom de ensinar o Evangelho se eu sequer me dediquei a aprender o Evangelho? É um desperdício de dom. Então nós precisamos pagar o preço. Pagar o preço. Você tem 30 minutos do seu dia que você pode reservar para estudar o Evangelho? Talvez 30 minutos logo cedinho, 30 minutos no final do dia, ou aquela horinha do sono, ou aquela horinha da série, aquela horinha que você pode dedicar. Não estou dizendo que não assista, que você quer assistir. Eu assisto filmes, eu assisto séries, tudo bem, mas com cuidado a gente tem tempo. A gente tem tempo. O dia do profeta tem 24 horas, igual o nosso. Se ele tem tempo, nós podemos ter. E aí eu finalizo com uma última parábola que o Senhor ensinou também lá no capítulo 13 do livro de Mateus, no versículo 47. Ele disse assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. E assentando-se, os pescadores puxam... Perdão, vou repetir, me perdi aqui na linha, viu? Estando cheios, os pescadores a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A tradução inspirada do profeta Joseph Smith, desse versículo 49, é: assim será no fim do mundo, e o mundo são
os filhos dos iníquos. O fim do mundo que está falando aqui não é o fim do planeta. Esse planeta não vai se acabar. Tem gente que acha que esse planeta vai explodir. Isso não existe, gente. O fim do mundo é o fim da iniquidade, do mundo, do mundanismo. É o fim da iniquidade. É o fim dos iníquos. Essa parábola da rede do Evangelho, é semelhante à parábola lá do trigo e do joio, não é? A rede do Evangelho traz todos. Mas depois que o pescador coloca os peixes ali no barco, ele separa, né? Como diz aqui, os bons vão para os cestos, os ruins lançam fora. Talvez alguém possa pensar assim: mas os 2 peixes morreram. Mas o que morreu, indo para o cesto, morreu com um propósito, não é? Cumpriu o seu propósito. O outro não. Foi desperdiçado, morreu à toa. A essência aqui não é o peixe. A questão aqui dessa parábola é: eu sou aquele que estou cumprindo o meu propósito. Eu sou aquele que estou cumprindo aquilo para o que fui enviado a este mundo para fazer. Nós precisamos pensar sempre isso. Nós estamos cumprindo com o propósito da nossa vida ou estamos só passando? Agora são 11h55 e daqui a pouco esse dia acaba. O que você fez hoje? Você já estava aqui ouvindo sobre o Evangelho. Que bênção! Vê que você consegue dedicar alguns minutos para o Evangelho. Vê que você consegue. Você está aqui. Todos os dias, dedique alguns minutos para o Evangelho. Dedique tempo para Deus, como disse o profeta. O resultado é assombroso. O resultado é maravilhoso. Cumpra o seu propósito. Não deixe só passar. Passa mais um dia, aí depois outro, depois outro. Quando você vê, a sua vida passou e o que você fez? Do seu propósito para o que você está aqui. Você não está aqui para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom, mas não é seu propósito de vida. Isso é algo que ajuda a cumprir o seu propósito de vida. Você não está aqui para ter mansões. Ótimo se você tiver, não tem nada de errado com isso. Mansões, vários carros importados do ano. Maravilhoso se você tiver. Mas esse não é o seu propósito de vida. Tudo isso tem que ser para cumprir, para ajudar a cumprir o seu propósito de vida. E qual é o seu propósito de vida? É o mesmo para todos nós. Cada um na sua esfera, naquilo que foi lhe dado a fazer nessa vida. O propósito é o mesmo. Todos viemos a este mundo para retornarmos a Deus. Para nos prepararmos para retornarmos a Deus. Esse é o nosso propósito. Ninguém veio aqui a passeio, nem para desperdiçar seu tempo, sua existência. No final dos tempos, naquele grande dia em que encararmos o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos olhar para Ele e dizer: sim, Senhor, eu multipliquei os talentos, eu fiz o que tinha que ser feito. E Ele então vai nos receber. Viemos aqui para isso. Todo o restante deve convergir para isso, deve ser um auxílio para isso. Aprender e viver no padrão celestial de Deus deve ser a nossa prioridade, deve ser o nosso privilégio que nós não podemos abrir mão. É a nossa prioridade. É assim que nós precisamos agir, nós precisamos viver, para que no último dia a gente não tenha remorso, não tenha arrependimento. Tem gente que diz hoje em dia assim: eu não me arrependo de nada. Tolo. Significa que você então não errou nada na vida? Porque se você não se arrepende de nada que você fez na sua vida, então, ou porque você nunca errou, e aí, eu nunca vi uma pessoa que nunca errou. As Escrituras dizem que não existe. O único que veio a este mundo e não teve nenhum tipo de erro foi o Salvador Jesus Cristo. Ou se você está nem aí para os erros.
tolo. De um jeito ou de outro, é um pensamento tolo. Ou se você acha que nada é errado, né? Tem gente que pensa assim, né? Não tem uma canção que diz aí, faze o que quiseres, pois é tudo da lei, ou seja, não existe erro. Isso é uma frase do demônio. Faze o que quiseres, pois é tudo da lei. Não, não é tudo da lei, não. Da lei é o que é de Cristo. Porque se é faze o que quiseres, pois é tudo da lei, eu posso ir ali e matar alguém e está tudo certo. Ninguém pode me punir porque é tudo da lei. Se é tudo da lei, é porque na verdade não tem lei. Se não tem lei, não tem castigo. Não pode ter castigo se é tudo da lei. Se não tem castigo, é verdade, não precisa de arrependimento. E se não precisa de arrependimento, então não precisa de Cristo. Percebe que é uma frase do demônio? É uma frase que na verdade nega a Cristo. Mas tem muitos cristãos que cantam. Vamos lá, os comentários de vocês. Muito obrigado, viu, pelos comentários de vocês. Francisco Eugênio Nogueira, excelente análise sobre o joio e o trigo, irmão Antônio Carlos, principalmente em relação à igreja. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Elaine Alfano, seja bem-vinda. Vejo também muitos membros não quererem chamados, responsabilidade na igreja. Excelente. Esse é um ponto do crescimento, né, Elaine? A questão de querer servir na igreja, aceitar servir na igreja. Isso faz parte do nosso crescimento pessoal. Porque se o Senhor me deu talentos, me deu dons, e aí eu não sirvo, eu estou ferindo o segundo mandamento, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Eu estou ferindo esse segundo mandamento, porque eu não estou amando o próximo se eu não quero servi-lo. E estou ferindo o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas, porque Deus está me pedindo, está me chamando para que eu faça alguma coisa na igreja, e eu estou me negando, porque para mim, eu prefiro não fazer. Talvez a pessoa ache, não, mas é porque eu não vou saber fazer. Mas se você acha que não vai saber, e Deus acha que ele... você acha que ele não sabe disso? Ele sabe que você não vai saber fazer muito bem, que você vai aprender, que você talvez não vai fazer muito bem feito. Ele não está preocupado com isso. A única coisa que ele quer é que você aprenda fazendo. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não existe curso para chamado nenhum. Não existe curso para bispo, não existe curso para presidir nada, para liderar nada, nada. As pessoas aprendem fazendo, são chamadas e aprendem fazendo. E é assim que funciona. E o Espírito vai ensinando. Porque se a pessoa faz um curso, daqui a pouco ela chega lá com o diplominha dela, olhe, eu sei fazer. Aí acabou a humildade, entrou o orgulho. Não, não funciona assim. Você é chamado para fazer. Você acha que você tem limitações? Não se preocupe não, Deus conhece suas limitações muito mais do que você. Mas ainda assim Ele chama você para servir. Então sirva para obedecer o primeiro e o segundo grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo acima do seu medo, do seu temor, da sua timidez. E amar ao próximo, servindo. Isso é importante. Clarice Soares da Fonseca, olá. Clarice é minha tia, gente, ó. Obrigado, minha tia, por estar aqui. Minha tia está aqui, minha mãe está aqui também. Se a mãe e a tia não vêm, quem mais vem, né? A esposa também está aqui, claro, tem que vir. Obrigado. Parabéns, muito bom. Tem uma cachorrinha minha aqui que está chorando aqui. Parabéns, muito bom. Deus abençoe sua sabedoria. Verdade. Minha tia, muito obrigado. Como eu disse, a sabedoria vem pelo nosso estudo. A gente paga o preço. Gente, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui. No próximo no próximo sábado, às 11 horas, vamos estar aqui de novo, dia 23. Depois vamos estar aqui de novo no dia 30. E aí vai ser o encerramento dessa temporada. Depois, lá em janeiro, nós vamos retomar. Tá bom? Mas depois a gente fala sobre isso. Só lembrando que eu disse na semana passada, de que a gente
essa é a antepenúltima. Semana que vem é a penúltima live e a 30 a última dessa primeira temporada. Vamos ter 2 temporadas de ensinamentos, de conversas sobre Jesus o Cristo, tá bom? E quero convidar todos a assistirem a conversa de domingo, amanhã à noite, no Estandarte da Liberdade, no YouTube, às 20h30. Gente, muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Até o próximo sábado. Presto meu testemunho de tudo que falamos hoje aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém.